Você já imaginou acordar em uma cidade completamente silenciosa? As ruas estão vazias, as luzes apagadas e no ar um cheiro estranho de ferro queimado. É noite em Chernobyl, minutos depois do maior desastre nuclear da história. Não há para onde correr, não há ninguém para te salvar. Há apenas você e a cidade fantasma que nunca deveria existir. Será que você conseguiria sobreviver até o amanhecer? Mas antes de começar, me fale, de onde você está ouvindo essa história e que horas são agora? Seja bem-vindo a mais uma história no canal Fogueira Sonolenta. Você abre os olhos devagar. A primeira sensação não é a de estar vivo, nem de estar sonhando. É apenas silêncio. O tipo de silêncio que pesa, que ocupa o ar como uma névoa invisível. Você respira fundo, mas o ar não é limpo. Ele tem um gosto metálico, quase como ferro ou sangue. É pesado, quente demais para a madrugada. Aos poucos, sua visão se acostuma à escuridão. Você está deitado em um banco de madeira no que parece ser uma praça. O chão está coberto de folhas secas e papéis espalhados, que balançam lentamente com o vento. Acima, a lua aparece envolta em uma névoa esbranquiçada. Ela ilumina as linhas de prédios altos, retangulares, erguidos como blocos de concreto sem cor. Você se senta. O corpo está estranho, como se tivesse despertado de um sono pesado demais. Os braços estão cansados, as pernas doem, mas não há lembrança de esforço algum. Ao seu redor, as árvores parecem estáticas, imóveis, como se até a natureza tivesse parado para observar o que está acontecendo. Então, você percebe algo. Não há sons, não há passos, não há vozes. Não há nada além do vento fraco que carrega o silêncio pelas ruas. Uma cidade inteira repousa ao seu redor, mas não há vida. Os prédios têm janelas escuras, algumas abertas, deixando cortinas balançarem suavemente. Um balanço infantil range em algum lugar distante, arrastado pelo vento. É um som pequeno, mas se espalha no vazio como se fosse um grito. Você sente um arrepio, não de medo, mas de estranheza. É como se tivesse acordado no momento errado, em um lugar que não deveria existir daquela forma. Tudo ali parece normal e, ao mesmo tempo, absolutamente errado. O ar traz um cheiro estranho. Não é apenas poeira ou umidade. É um cheiro de ferro queimado, de fumaça distante. Você fecha os olhos e respira mais uma vez, tentando entender. O gosto metálico volta à boca, como se tivesse mordido uma moeda. Há algo no ar que não pode ser visto, mas que pesa sobre você. Lentamente, você se levanta. Seus passos ecoam contra o chão de cimento, reverberando mais alto do que deveriam. Cada movimento parece chamar a atenção da cidade inteira, embora não haja ninguém para ouvir. Você anda devagar, olhando para os prédios altos que cercam a praça. Painéis de propaganda ainda estão pendurados, alguns rasgados pelo vento. São anúncios de festas, competições esportivas, filmes, tudo de uma vida comum, mas congelada no tempo. Ao passar diante de um banco quebrado, você encontra um brinquedo esquecido, um ursinho de pelúcia, sujo, deitado de lado. Os olhos de vidro parecem encarar o nada, refletindo a luz pálida da lua. Você sente uma estranha melancolia. Alguém deixou aquilo para trás, de forma apressada, sem olhar para trás. O vento sopra outra vez. Desta vez, traz consigo um som mais distante, um matido, seguido de silêncio. Você espera ouvir outro, mas nada acontece. É como se até os cães, sempre presentes em qualquer cidade, tivessem perdido a coragem de ocupar aquelas ruas. Você continua caminhando. A avenida à frente é larga, com árvores alinhadas dos dois lados. As sombras criam formas estranhas no chão, quase como figuras humanas imóveis. Seus passos ecoam e retornam para você, criando a sensação de que não está sozinho, mas quando olha para trás, há apenas o vazio. No alto de um prédio, uma luz pisca, fraca, antes de apagar por completo. Um estalo metálico se espalha pelo silêncio, como se fosse um suspiro final da eletricidade. A cidade mergulha ainda mais fundo na escuridão. Você sente o corpo pesar novamente. Não é apenas cansaço comum. É como se cada músculo estivesse sendo forçado a trabalhar em um ambiente que não o aceita.
Sua respiração é lenta, mas estranhamente curta. Você inspira fundo e, mais uma vez, o gosto metálico volta, agora mais intenso. A lua continua acima, fria, distante. As estrelas mal aparecem, escondidas pela névoa que cobre o céu. O ar está parado demais, como se a atmosfera tivesse esquecido como se mover. Você para no meio da rua. Olha ao redor. Tudo está imóvel. As janelas escuras, as portas fechadas, o vento carregando pequenos papéis de jornal pelo chão. E a sensação de que em qualquer segundo algo pode acontecer, mas nada acontece. Então, um novo som se espalha. Longe, quase imperceptível. Uma sirene. Ela soa por alguns segundos, depois se cala. O eco se perde entre os prédios e o silêncio volta, ainda mais denso do que antes. Você fecha os olhos e percebe que pela primeira vez o silêncio não está apenas ao seu redor. Ele está dentro de você. Sua mente se acalma, como se compreende que não há pressa, que não há futuro, apenas aquela noite e aquele lugar. Chernobyl. Um nome que ainda não veio à sua mente, mas que já pesa sobre o ar. A cidade não dorme, ela apenas observa, imóvel, esperando que você dê o próximo passo. E, por mais estranho que pareça, você sabe que a noite está apenas começando. Você dá o primeiro passo para fora da praça. O som de seus sapatos contra o chão ecoa de forma exagerada, como se cada batida se multiplicasse dentro do vazio da cidade. As ruas diante de você se estendem largas e desertas, alinhadas com prédios retangulares que parecem observá-lo em silêncio. Eles são altos, cinzentos, imóveis. A escuridão cobre suas janelas, mas algumas delas permanecem abertas, deixando cortinas brancas se moverem devagar com o vento da madrugada. O ar é pesado. Não há cheiro de flores, nem de árvores, nem de fumaça comum. Apenas aquele odor metálico, persistente, que parece se prender às narinas e à língua. Você respira fundo, mas cada inspiração traz mais desconforto do que alívio. É como se o ar estivesse vivo, preenchido por algo invisível que insiste em se espalhar dentro de você. Você avança pela avenida. Os postes de luz, altos e enfileirados, estão apagados. Alguns rangem com o vento, soltando pequenos estalos de ferro contra ferro. O chão, coberto de pedrinhas e papéis, guarda marcas de passos antigos, mas nenhum som atual. Não há carros, não há bicicletas, apenas você. No meio da rua, um triciclo infantil está tombado de lado. A pintura azul já está gasta, mas ainda reflete a luz da lua. Você se aproxima devagar. Os pedais estão parados, imóveis, como se a criança que o usava tivesse desaparecido de repente. O silêncio ao redor torna o objeto quase perturbador. Não pela sua forma, mas pela ausência de quem deveria estar ali. As fachadas dos prédios exibem murais desbotados, slogans em grandes letras orgulhosos convidando para o futuro. Cartazes de filmes soviéticos rasgados e amarelados pelo tempo. As cores quase desapareceram, mas ainda contam histórias de uma rotina que não existe mais. Era uma cidade viva, e agora é apenas um retrato congelado. Você caminha mais alguns metros. O vento sopra mais forte, carregando folhas secas e um jornal amassado que rola pela avenida até parar perto de seus pés. Você abaixa-se para olhar. O papel está úmido, mas ainda legível. Há uma data, um dia comum de abril de 1986. Apenas números, mas eles parecem pesados, como se marcassem algo irreversível. De repente, você percebe um som distante, um bater metálico, repetitivo, como se uma porta estivesse solta em alguma janela alta. O eco se espalha entre os prédios, dando a sensação de que vem de todos os lados ao mesmo tempo. Você ergue o olhar, tentando encontrar a origem, mas tudo está escuro demais. Apenas o som permanece, batendo como um coração mecânico. Você continua andando. A cada passo, a sensação cresce. A cidade está vazia, mas não está morta. Há algo nos corredores, nos apartamentos, nos andares altos. Não são pessoas, é apenas a presença daquilo que foi deixado para trás. Objetos, móveis, roupas, brinquedos,
todos ainda lá, mas sem ninguém para usá-los. Você passa por uma escola. O portão de ferro está entreaberto, rangendo com o vento. Dentro, o pátio é iluminado apenas pela lua. Um escorregador de ferro enferrujado lança uma sombra longa no chão. Balanços vazios balançam levemente, mesmo sem vento forte o suficiente para movê-los. O som dos ganchos de ferro arranhando o ar faz o silêncio parecer mais denso. No chão, cadernos espalhados. As páginas se movem, revelando letras apressadas de crianças. Você não entende o que está escrito, mas o traço transmite pressa, talvez descuido. Livros abertos, cadeiras tombadas, carteiras riscadas. Um ambiente interrompido no meio de sua própria história. Você não entra, apenas observa. O portão se fecha com um estrondo fraco, empurrado pelo vento. O barulho é alto demais. O coração acelera por um instante e então o silêncio retorna. O vazio engole o som como se nada tivesse acontecido. A avenida continua. Os prédios, todos iguais, erguem-se como guardiões de concreto. Nenhum movimento nas janelas, nenhum brilho de vela, nenhum som humano. A cidade é um palco sem atores, esperando por uma peça que nunca começará. Você começa a sentir algo diferente no corpo. A respiração fica mais curta, os músculos mais pesados. O ar não entra como deveria. Você para por um instante, apoia-se em uma árvore e respira fundo. O gosto metálico está mais forte agora, como se o próprio vento estivesse enferrujado. Apesar disso, a calma permanece. Não é desespero, não é medo intenso. É apenas a estranheza de estar em um lugar onde a vida se escondeu. O silêncio, embora opressor, é também sedutor. Ele envolve você como um manto, dizendo que não há pressa, que tudo está suspenso, parado, imóvel. No fim da avenida, você vê uma pequena praça. No centro, uma estátua de ferro ergue-se contra o céu escuro. É um monumento, uma figura heróica de concreto e bronze, apontando para o futuro. Mas o futuro nunca chegou. O olhar da estátua parece vazio, perdido na noite. Você se aproxima. As flores ao redor já estão secas, frágeis ao toque do vento. Você toca a base de concreto. Está fria, úmida, e por um instante você tem a sensação de que a estátua está viva, observando sua presença como os prédios observam. O vento sopra de novo, trazendo um som distante, grave, quase como um trovão. Mas o céu está limpo, não há tempestade. O som vem da direção contrária à cidade. Você não sabe o que é, mas não consegue ignorar. As ruas estão vazias, mas a noite está apenas começando a revelar o que esconde. O vilarejo de Pripyat, tão cheio de vida até poucas horas atrás, agora parecia um cenário suspenso no tempo. As ruas largas, construídas para acolher famílias, estavam vazias. Carros parados, muitos com as portas entreabertas, como se seus donos tivessem saído às pressas. Carrinhos de bebê abandonados nas calçadas. Janelas acesas aqui e ali, revelando a pressa dos que fugiram sem apagar as luzes. Você caminha devagar. O som dos seus passos ecoa, e esse eco é perturbador, porque nada mais responde. Nenhum cachorro late, nenhum pássaro canta, nenhuma criança corre. Só você e um silêncio denso que parece engolir tudo. O ar está pesado. Uma névoa estranha cobre as ruas, iluminada pela lua pálida. Você sente o gosto metálico em sua boca, sem saber de onde vem. O cheiro, antes de terra e concreto, agora é de fumaça e algo mais, algo químico, invisível, mas presente. De repente, você percebe um movimento. Uma cortina balança em uma janela no terceiro andar de um prédio. Não há vento, nenhum sinal de brisa. O pano apenas se move, como se alguém tivesse passado por trás dele. Você aperta o passo, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado. Mais adiante, uma bicicleta caída chama sua atenção. A corrente ainda gira lentamente, como se tivesse sido derrubada segundos antes. Você olha em volta. Nada. Ninguém. Apenas as sombras alongadas, projetadas pela luz fraca dos postes que ainda funcionam. A cada esquina, o medo cresce. Não é o medo do que você vê, mas do que não consegue ver. Você não sabe que o ar está envenenado.
Não sabe que a radiação, invisível e silenciosa, já começa a se infiltrar em seus pulmões, em sua pele, em seus ossos. Tudo parece normal, mas não está. Quando passa pela Praça Central, você vê o parque de diversões. O mesmo parque que deveria ser inaugurado em poucos dias para celebrar o feriado do 1º de maio. O que encontra é um retrato de abandono repentino. A roda gigante está parada, gigantesca contra o céu noturno. O carrossel imóvel, os balanços imóveis, como se aguardassem crianças que nunca viriam. Você se aproxima de um dos carrinhos da roda gigante. O metal está quente, embora a noite esteja fria. Ao tocar, sente a estranheza do calor que não vem do sol, mas daquilo que se espalha pelo ar desde o reator destruído. De repente, um estalo ecoa ao longe. Talvez um pedaço de concreto caindo, talvez um vidro se quebrando. O som é breve, mas suficiente para acelerar seu coração. Você olha em volta, sem saber se deve continuar ou voltar. No fundo, uma certeza começa a se formar. Não há para onde fugir. O vilarejo inteiro é uma armadilha, um silêncio radioativo, uma noite que não terá fim. Você continua a caminhar pelas ruas silenciosas de Pripyat, cada passo ecoando como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. O vento sopra leve, espalhando papéis, folhas secas e pequenas lembranças de uma vida que parece ter sido interrompida de repente. Ao olhar para as janelas dos prédios, percebe sinais de abandono, cortinas ainda balançando, livros abertos sobre mesas, cadeiras tombadas como se tivessem sido deixadas às pressas. Uma escola à sua esquerda chama sua atenção. O portão de ferro range com o vento. O pátio, iluminado pela luz pálida da lua, revela um cenário que deveria ser alegre, mas agora é só silêncio. Balanços parados, escorregadores enferrujados e um carrossel imóvel parecem esperar por crianças que nunca mais voltarão. O chão está espalhado de cadernos e folhas, algumas com rabiscos infantis ainda legíveis. Você se abaixa para tocar um dos cadernos. O papel é áspero, úmido e a tinta quase se desfaz. Você continua andando, passando por uma padaria. O balcão ainda mantém algumas fornadas parcialmente prontas, massa deixada para assar, agora ressecada pelo tempo e pela ausência. Os utensílios estão dispersos, uma xícara quebrada no chão e o cheiro residual de pão queimado mistura-se ao odor metálico do ar. Você se pergunta sobre quem esteve ali, sobre os gestos cotidianos que agora ecam apenas nas paredes silenciosas. Cada objeto que encontra é um fragmento de normalidade que desapareceu. O que era rotina, agora é memória. O que era movimento, agora é silêncio. E você percebe que a cidade inteira parece suspensa, como se o tempo tivesse congelado. Ao atravessar uma avenida larga, nota uma bicicleta caída. Ela parece ter sido abandonada em plena pressa, o guidão torcido e a corrente ainda parcialmente engatilhada. Um banco próximo tem restos de jornais e sacolas deixadas para trás. Tudo parece gritar que a vida foi interrompida de repente, sem aviso, sem explicação visível. Mesmo assim, há uma calma estranha no ambiente. Não há gritos, não há correria, não há som de sirenes. A cidade está em paz, mas é uma paz carregada de vazio. Você se sente estranho, quase parte daquele lugar, mas ainda separado, consciente de que não pertence ali. O céu acima continua coberto por uma névoa tênue e a lua ilumina as fachadas desgastadas dos prédios. O brilho prateado revela detalhes que passam despercebidos durante o dia. Rachaduras nas paredes, placas de propaganda desbotadas, roupas esquecidas em varais. Tudo se move lentamente na sua percepção, como se cada objeto ainda guardasse a memória de quem usava. Você para por um instante em frente a uma casa com portas abertas. Dentro, encontra utensílios de cozinha sobre a mesa, copos alinhados e restos de refeições. O silêncio é tão intenso que cada detalhe parece amplificado, quase como se a cidade inteira respirasse junto com você. Você se senta por alguns segundos, absorvendo a estranha sensação de normalidade interrompida. E é nesse momento, sentado entre ecos de vidas que não voltariam mais, que você percebe algo. Pripyat não está apenas vazia, ela está viva em sua ausência.
Cada objeto, cada rua, cada parede carrega lembranças de rotina interrompida, como se o tempo tivesse parado para observar você passar. O silêncio continua, mas agora ele fala. Ele conta histórias, ele revela o peso do que foi perdido. E você sente, pela primeira vez, a verdadeira dimensão de caminhar sozinho por uma cidade que deixou de existir na noite de um desastre. Ao final da rua deserta, você percebe algo que deveria trazer alegria, mas provoca um arrepio silencioso: o Parque de Diversões de Pripyat. A famosa roda gigante se ergue contra o céu noturno, imóvel, enferrujada, como se tivesse sido abandonada no meio de uma risada. O vento sopra através das estruturas metálicas, produzindo rangidos baixos e longos, sons que ecam pelo espaço vazio como uma melodia triste. Você caminha lentamente pelo portão do parque. O chão está coberto de folhas secas, papéis voando e pequenos objetos deixados para trás. Balanços parados balançam suavemente com o vento, a corda rangendo em cada movimento. O carrossel está silencioso, suas cores desbotadas pela névoa da noite, refletindo apenas uma sombra fantasmagórica. Ao se aproximar da roda gigante, você nota detalhes que passam despercebidos à distância. Cadeirinhas giradas, algumas tombadas, correntes de ferro enferrujadas, marcas de mãos nas barras metálicas. O silêncio ao redor é quase absoluto, e cada som que você faz, passos, respiração, o toque de suas mãos no metal frio, parece amplificado. No centro do parque, um carrinho abandonado ainda mantém restos de folhas e pequenas lembranças de crianças que ali brincavam. Um urso de pelúcia caído perto da roda gigante olha para você com os olhos de vidro. É impossível ignorar a sensação de que está sendo observado, mas não há ninguém ali. A presença do que foi perdido permanece mais viva do que qualquer figura humana. O vento traz cheiros estranhos, metálicos, misturados a odores de vegetação em decomposição. Você respira devagar, tentando não engolir o gosto de ferro que insiste em permanecer na boca. Cada movimento, cada passo, parece mais pesado aqui, como se o parque estivesse absorvendo sua energia, transformando o simples caminhar em esforço contínuo. Você decide subir no carrossel, tocando o metal frio do topo. O toque é suficiente para que o eco se espalhe, um som profundo que retorna de todas as direções. A sensação é desconcertante. Nada se move, mas a cidade ao redor parece se inclinar levemente, como se estivesse viva apenas para você. Olha ao redor e percebe que o brilho distante da usina, embora distante, ilumina o horizonte com tons laranja e vermelho. A fumaça se eleva lentamente, tingindo o céu noturno e projetando sombras distorcidas sobre os brinquedos. O contraste entre algo que deveria ser alegre, o parque, e o cenário devastado ao fundo provoca uma sensação estranha, ao mesmo tempo de melancolia e contemplação. Você caminha de volta pelos balanços e escorregadores, sentindo a textura enferrujada do metal sob os dedos. As cores desbotadas, o silêncio absoluto, os objetos abandonados, tudo isso cria uma atmosfera de pausa permanente, como se o tempo tivesse se esquecido daquele lugar. Sentado por alguns instantes em um banco de madeira quebrado, você observa o parque inteiro. O silêncio não é apenas a ausência de som, é a presença de algo maior, algo que mantém viva a memória das vidas interrompidas. E você sente que, mesmo sozinho, faz parte daquela história suspensa, caminhando por entre ecos que ninguém mais ouvirá. O vento sopra mais forte, carregando folhas e pequenos papéis, e o silêncio se mantém absoluto. O parque de diversões fantasma não está morto, está apenas esperando. Esperando que alguém perceba o peso do que foi perdido, a beleza triste de uma vida interrompida e a estranha calmia de uma noite que ninguém deveria viver. Enquanto você se afasta do parque, seus passos o levam de volta para as ruas largas de Pripyat. O silêncio continua absoluto, mas agora há um brilho distante no horizonte. Uma tonalidade laranja avermelhada ilumina a névoa da noite,
refletindo-se nas fachadas desgastadas dos prédios. O céu parece incandescente, mesmo que você saiba que não há incêndios naturais naquela área. Você para por um momento, observando. O brilho não é apenas luz, é uma presença, uma lembrança viva do desastre que acabou de ocorrer. O reator da usina nuclear emite uma aura silenciosa, visível apenas por sua intensidade e pelo reflexo que projeta na cidade. O calor distante parece tocar o ar, embora a brisa seja fria ao seu redor. O chão ainda guarda marcas do abandono. Papéis queimados em pequenas partes, vidros quebrados que refletem o brilho do horizonte, pequenos objetos que contam histórias de uma rotina que foi interrompida. Você respira devagar, mas cada inspiração carrega aquele gosto metálico e pesado que não o abandona. A sensação de radiação, invisível, mas presente, aperta de maneira silenciosa, quase imperceptível, cada centímetro do seu corpo. Ao caminhar mais adiante, você nota os reflexos de luz nas janelas quebradas dos prédios. Cada vidro parece captar uma fração do fogo distante e devolvê-la como sombra, projetando formas longas e distorcidas nas ruas desertas. Você percebe que está cercado de memórias suspensas. Não há pessoas, mas há sinais de pressa, de abandono, de vidas interrompidas. Cadernos jogados, utensílios espalhados, carrinhos de bebê tombados. Tudo parece carregar um peso que não é apenas físico, mas emocional, silencioso, profundo. O brilho do reator aumenta, tingindo o céu de tons mais intensos. Você sente o calor se aproximando, não suficiente para queimar, mas suficiente para lembrar que o desastre está ali, invisível, infiltrando-se em cada partícula do ar. O silêncio da cidade contrasta com a violência implícita daquela luz. É como se o mundo estivesse parado, mas a tragédia tivesse continuado, silenciosa, invisível, penetrando em cada sombra e cada objeto. Você atravessa uma avenida deserta. O vento traz consigo pequenos pedaços de papel e folhas secas, misturados a um cheiro metálico persistente. Ao longe, houve um estalo metálico, talvez algum fragmento de uma estrutura enfraquecida cedendo. O som ecoa entre os prédios, criando a sensação de que a cidade está viva, respirando de maneira diferente, adaptada à catástrofe que a marcou. Você encontra um banco quebrado e se senta. O horizonte ainda brilha, lembrando que a tragédia não é apenas visível, mas está se espalhando, silenciosa e persistente. As sombras ao seu redor parecem mais longas, mais densas, e cada objeto parece carregar ecos de vidas que foram interrompidas. O silêncio é pesado, mas não é hostil. Ele envolve você, mantendo o ritmo da cidade suspensa. Enquanto observa o horizonte de fogo, percebe que está sozinho, mas conectado à história do lugar. Cada respiração, cada passo, cada olhar faz você compreender a dimensão da catástrofe, invisível, silenciosa e ainda viva. O brilho distante se mistura à névoa da noite, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo assustadora e hipnotizante. Você percebe que não há pressa. Nada se move além do vento e do fogo refletido no céu. E, por mais estranho que pareça, a cidade, com todo o seu abandono, silenciosamente observa você passar. Você se afasta do brilho distante do reator e adentra uma rua lateral, onde os prédios são menores e o silêncio parece ainda mais pesado. Entre duas construções, uma porta semi-aberta chama sua atenção. Uma placa antiga indica que ali funcionava o laboratório da cidade, responsável por análises e testes. O metal range quando você empurra a porta, e um aroma químico, seco e metálico, invade suas narinas, penetrando na garganta e no peito. Dentro, a penumbra domina, mas a luz da lua atravessa janelas quebradas, iluminando parcialmente mesas de metal cobertas de papéis, frascos vazios, tubos de ensaio e equipamentos espalhados pelo chão. Tudo parece ter sido abandonado no meio de um gesto, interrompido de forma abrupta. Os aparelhos ainda estão ligados, mas imóveis, como se o tempo tivesse parado junto com a vida que existia ali. Cada objeto, cada papel, conta uma história de pressa, urgência e de pessoas que simplesmente desapareceram. Você caminha entre as bancadas e percebe frascos de vidro com líquidos que não consegue identificar.
Alguns estão intactos, outros quebrados, espalhando um cheiro sutil, químico e persistente. Um caderno aberto revela anotações apressadas, números e diagramas complexos. Você não entende completamente, mas sente a gravidade daqueles registros. Eles carregam a sensação de algo vital, interrompido de repente, como se o destino de muitas vidas tivesse sido selado naquele instante. O ar dentro do laboratório é pesado e quase sufocante. Você respira devagar, consciente de que cada inspiração traz consigo partículas invisíveis, algo que não se vê, mas que preenche o corpo de forma sutil. Cada passo ecoa com estrondo entre as paredes de concreto, amplificando a percepção de sua própria presença. O espaço reage a você, como se estivesse atento, silencioso e vivo. Em um canto, sombras alongadas parecem se mover com a luz da lua que atravessa o vidro quebrado. Não há nada de concreto se movendo, mas elas dançam lentamente nas paredes, projetando formas distorcidas e inquietantes. O laboratório inteiro transmite a sensação de uma vida que foi interrompida, de gestos cotidianos congelados no tempo. Você se aproxima de uma pequena sala lateral onde armários metálicos estão parcialmente abertos. Dentro, frascos, instrumentos e papéis ainda mantêm alguma ordem, como se alguém tivesse planejado retornar para terminar o trabalho, mas nunca conseguiu. O silêncio é absoluto e cada gesto seu, tocar um frasco, arrastar o pé no chão, ecoa intensamente, quase como um sussurro do passado. O peso do lugar começa a invadir sua mente. Não é medo, é consciência. Você sente que a cidade inteira está impregnada de algo invisível, uma força silenciosa que se infiltra em tudo, no ar, nas paredes, nos objetos e inevitavelmente em você. É um lembrete constante do desastre, uma presença silenciosa que não pode ser ignorada. Você se detém no centro do laboratório e observa os detalhes: vidros quebrados refletindo a luz da lua, papéis amassados pelo tempo, cadeiras tombadas e mesas deixadas para trás. Cada objeto parece carregar memórias suspensas, ecos de pessoas que jamais voltarão. O silêncio é tão denso que faz você ouvir sua própria respiração, como se fosse um tambor marcando a passagem do tempo. Antes de sair, você respira fundo e toca a porta novamente, sentindo o frio do metal. Ao fechá-la, o laboratório retorna à sua quietude absoluta. O corredor à sua frente permanece escuro, mas você agora carrega consigo a lembrança daquele espaço. Pripyat não é apenas uma cidade abandonada. É um lugar onde o tempo parou e o peso invisível do desastre permanece vivo em cada objeto, cada sombra e cada respiração sua. Você continua caminhando pelas ruas desertas de Pripyat, sentindo o peso de cada passo, consciente de que está sozinho em um lugar que parecia ter sido abandonado em meio à pressa e ao desespero. O brilho distante do reator ainda tinge o céu noturno, espalhando tons laranja e vermelho sobre os prédios, sombras longas que se estendem como lembranças de algo que não deveria existir. O ar é pesado, carregado de silêncio e da sensação constante de que algo invisível paira sobre você. Enquanto atravessa uma avenida larga, percebe que a cidade, mesmo em seu abandono, parece viva em pequenos detalhes. Um carrinho de bebê inclinado contra a parede, uma bicicleta caída, livros e cadernos espalhados pelo chão. Tudo é memória, tudo é silêncio, tudo é presença ausente. Você caminha devagar, observando o reflexo da luz da lua nos vidros quebrados, nos objetos metálicos e nas poças de água que se formaram na noite fria. O vento sopra fraco, mas traz consigo o cheiro metálico persistente que você já conhece, misturado a um odor químico que faz a pele formigar. Cada respiração parece carregar o mundo inteiro dentro de você, pesado, invisível, quase palpável. Você sente que a cidade inteira o observa de maneira silenciosa, como se cada objeto e cada sombra guardassem um segredo antigo, esperando que alguém finalmente o percebesse. À medida que você se aproxima do rio, que corta a cidade como uma linha escura e imóvel, percebe a magnitude do abandono. As águas refletem o brilho distante do reator, criando um espetáculo hipnotizante e perturbador ao mesmo tempo.
O reflexo ondula suavemente, mas parece conter ecos das vidas que desapareceram. O som da água é quase inaudível, abafado pelo silêncio absoluto ao redor. Mesmo o rio, que deveria estar cheio de vida, parece ter sido contido, silenciado, congelado no momento do desastre. Você sente o corpo cansado, pesado, como se cada músculo carregasse não apenas o peso da caminhada, mas também a pressão invisível da radiação e da história da cidade. Os olhos doem, mas você continua, consciente de que cada passo é parte de uma narrativa que não se repetirá. O frio da noite aperta, mas o calor do reator distante ainda influencia o ar, criando uma estranha mistura de temperaturas que torna tudo mais surreal. Em um terreno aberto, próximo às torres de energia, você encontra o que resta de um abrigo civil. As portas estão abertas, o teto parcialmente desmoronado, mas ainda assim há sinais de cuidado. Frascos vazios, mantimentos abandonados, mapas espalhados. Tudo é memória, tudo é silêncio, tudo é presença ausente. Você caminha devagar, observando o reflexo da luz da lua nos vidros quebrados, nos objetos metálicos e nas poças de água que se formaram na noite fria. O vento sopra fraco, mas traz consigo o cheiro metálico persistente que você já conhece, misturado a um odor químico que faz a pele formigar. Cada respiração parece carregar o mundo inteiro dentro de você, pesado, invisível, quase palpável. Você sente que a cidade inteira o observa de maneira silenciosa, como se cada objeto e cada sombra guardassem um segredo antigo, esperando que alguém finalmente o percebesse. À medida que você se aproxima do rio, que corta a cidade como uma linha escura e imóvel, percebe a magnitude do abandono. As águas refletem o brilho distante do reator, criando um espetáculo hipnotizante e perturbador ao mesmo tempo. O reflexo ondula suavemente, mas parece conter ecos das vidas que desapareceram. O som da água é quase inaudível, abafado pelo silêncio absoluto ao redor. Mesmo o rio, que deveria estar cheio de vida, parece ter sido contido, silenciado, congelado no momento do desastre. Você sente o corpo cansado, pesado, como se cada músculo carregasse não apenas o peso da caminhada, mas também a pressão invisível da radiação e da história da cidade. Os olhos doem, mas você continua, consciente de que cada passo é parte de uma narrativa que não se repetirá. O frio da noite aperta, mas o calor do reator distante ainda influencia o ar, criando uma estranha mistura de temperaturas que torna tudo mais surreal. Em um terreno aberto, próximo às torres de energia, você encontra o que resta de um abrigo civil. As portas estão abertas, o teto parcialmente desmoronado, mas ainda assim há sinais de cuidado. Frascos vazios, mantimentos abandonados, mapas espalhados. Você se senta por alguns minutos, absorvendo o silêncio e o peso do que foi perdido. O lugar parece seguro, mas há algo no ar que lembra que nada ali está inteiramente intacto. O céu acima se torna mais pesado, coberto por nuvens tênues que refletem o brilho do reator. A noite é longa e você sente cada instante como se durasse horas. Cada sombra, cada movimento mínimo do vento, cada som distante carrega o peso da catástrofe e da memória da cidade. É uma noite que não terminará de verdade, porque a cidade não voltará a ser como era. Enquanto caminha de volta para as ruas centrais, percebe detalhes que antes não tinha notado. Marcas nas paredes de prédios, mãos arranhando a tinta, pequenos objetos deixados para trás, cada um carregando fragmentos de vida interrompida. O silêncio não é vazio, ele é cheio de histórias, de lembranças, de presenças invisíveis. Você sente que cada respiração sua está ligada à cidade, ao peso invisível do desastre, e que Pripyat, de algum modo, o reconhece como testemunha silenciosa. Você para em frente à famosa roda gigante, imóvel e enferrujada, agora mais distante da luz do reator, mas ainda dominante no horizonte. O vento sopra, rangendo o metal, produzindo sons que ecam e parecem contar histórias de crianças que nunca mais brincariam ali. Você se senta em um banco próximo, olhando o céu tingido de laranja e vermelho, sentindo o peso da noite, da cidade e da própria presença invisível que percorre cada rua.
O silêncio permanece absoluto, mas agora há uma estranha aceitação. Pripyat não precisa de você para existir. Ela é memória, é sombra, é silêncio. E você, por mais estranho que pareça, faz parte dessa última noite, dessa cidade suspensa entre o passado e o futuro que nunca existirá. A noite se estende infinitamente e você entende, finalmente, que não há saída, não há fuga. Tudo o que resta é observar, sentir e caminhar devagar, carregando consigo o peso invisível de uma cidade que não voltou a viver. E enquanto a lua se mantém alta e distante, você percebe que a última noite não terminará. Ela continuará viva no silêncio, nos objetos, nas sombras e em você.